Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Amém. Essa é a congregação Aliança com Cristo do Brasil. Uma pequena congregação, mas que é como uma semente de mostarda, né? Vai crescer abundantemente. Glória a Deus por isso. Vamos estudar um pouco aqui de 1 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 12. Glória a Deus. Amém? Amém. Aqui está como título na Bíblia que eu estou usando. Diz assim: a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Glória a Deus. Aleluia, né? Então aqui, o que é que o apóstolo Pedro quer nos ensinar? Nunca devemos pagar o mal com o mal, mas mesmo o mal nós devemos pagar com o bem, porque nós somos pessoas de Deus. Mas o mundo não pensa assim. Quem faz o mal, a pessoa quer pagar com o mal. Mas o pior do que fazer o mal é aqueles que provocam o mal. Muitas pessoas ficam iradas, às vezes, em uma discussão, e é afetada por palavras, por agressão física, mas houve alguma coisa que provocou aquele mal. Assim como numa manifestação, o povo coagido por maus governantes é como um felino acuado entre quatro paredes e a pessoa cutucando ali com vara curta. Aquele felino vai dar um salto em cima daquele que está lhe agredindo. Assim é uma pessoa, assim é um povo. Nós temos que observarmos profundamente o porquê ocorrem certos males em uma família, em uma comunidade, no município, no estado ou no país. O pior, como eu falei, do que fazer o mal é aquele que provoca o mal. Eu estou falando aqui como um homem espiritual, não como um homem carnal. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus porque lhe são loucura. E mesmo é difícil entendê-las porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E aquela pessoa que ela é natural, ou seja, vamos dizer um ímpio, que não conhece a Deus, que não é convertido ao Senhor, ela age sempre pela carne. Mas a Bíblia diz que
a nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para desmantelar qualquer fortaleza. Então nós temos que agirmos espiritualmente. Pessoa que conhece a verdade. A pessoa que é de Deus, ela deve praticar a verdade, a justiça e a retidão. Por que muitas pessoas, mesmo estudadas, têm uma educação refinada, faz faculdade, estudam profundamente, mas agem, às vezes, erradamente? Porque essas pessoas não têm uma espiritualidade. Elas agem sempre pela carne, pela matéria. Nós temos em nossas vidas uma vida espiritual e uma vida material. O homem está no cruzamento dessas duas vidas, carnal e espiritual. Então o homem, ele é espírito, é carne, é matéria, é carne, é espírito. E a Bíblia diz que é uma luta constante, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E assim é uma luta feroz, ferrenha, que a pessoa, primeiramente, para ser realmente uma pessoa de Deus convertida, ela tem que vencer ela mesma. A maior guerra está dentro da própria pessoa. Quando a pessoa vence essa guerra dentro de si mesma, aí as coisas mudam em suas vidas. Mas, infelizmente, as pessoas podem conhecer a vida material, a cultura desse mundo, a educação deste mundo, mas não conhecem as coisas de Deus. Então, por isso que este mundo está assim, em convulsão. Como nosso país, nós sabemos o que ele está atravessando. Muitas provocações e o povo cada vez mais coagido, como eu falei, como felino atacado entre quatro paredes. O que nós podemos esperar numa atitude como essa? É a revolta, é a manifestação. Então, essas pessoas que comandam uma família, um município, um estado, um país, têm que pensar profundamente como devem agir num momento como esse. A Bíblia diz também lá em Provérbios que onde não há sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Estou falando aqui, como eu falei ainda há pouco, como um homem espiritual. Se alguém se acha ofendido por isto que estou falando e vou falar ainda mais, é só procurar olhar para dentro de si mesmo, para que possa agir de uma maneira correta, ter mais equilíbrio e não fazer como nós ouvimos nas redes sociais, na televisão, em toda a mídia. O povo está ouvindo palavras, até mesmo do alto escalão do governo, palavra como essa: perdeu o mané. Aí outro vai e repete, e eu contei mais de 10 vezes. Um senador deveria se colocar na sua posição, um repórter começa a perguntar alguma coisa dele, ele vira para essa pessoa e fala mais de 10 vezes, repetindo as palavras de um juiz que anteriormente tinha falado essa palavra.
Ele não achou nenhuma frase dele mesmo, preferiu copiar aquela frase de um magistrado. Mas, como eu já falei em outro vídeo que foi gravado, que em todas as áreas da vida humana tem o trigo, mas também tem o joio. E assim é desde o mais baixo escalão de uma nação, a mais alta corte de um país, há também o joio e o trigo. Por isso, as pessoas têm que buscar o reino de Deus e a sua justiça primeiramente. Porque muitos, até mesmo magistrados em nossos países, digo isso como uma pessoa espiritual e dando uma repreensão para o bem desta pessoa. O que essas pessoas têm que fazer é arrancar de dentro de si, tirar da sua barriga o rei que foi implantado aí dentro. Tirar o rei da sua barriga e colocar Cristo no seu coração. Aí a coisa vai mudar. Porque se continuar desta maneira, o Brasil vai entrar em uma convulsão maior do que está acontecendo. Repito sempre, não estou falando aqui criticando nenhum dos lados, mas falando para que as pessoas entendam como um homem de Deus, como um homem espiritual. É uma repreensão? É, mas vale uma repreensão franca, honesta, do que um amor encoberto, do que um falso elogio. Nós, como pessoas de Deus, e eu como homem de Deus, estou falando aqui a verdade pura e crua, sem desviar nada, porque nós devemos falar a verdade sem medo, com desassombro, com intrepidez, para que as pessoas entendam a palavra de Deus na sua íntegra. No mais profundo da sua inteligência de Deus, não do homem, porque a inteligência do homem tem um limite, mas a inteligência de Deus é ilimitada. Agora, todos que praticam esse tipo de coisa, provocando o mal, pode até não estar fazendo o mal, mas está provocando o mal. As pessoas têm que ter muito cuidado, porque quem colhe, quem planta, colhe. E a colheita é verdadeira. Quem planta o mal vai colher o mal. Quem planta o bem vai colher o bem. A lei da semeadura, ela é infalível. Eu posso usar até outra palavra. Não sei se ela existe, mas eu vou criá-la. A lei da semeadura, ela é infalhável. Ela não falha. Quem planta a abobrinha vai colher a abobrinha. Quem planta a uva vai colher uva. Então, o apóstolo Pedro, ele fala aqui que nós devemos buscar sempre o bem. Ele diz assim: quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A pessoa deve falar assim: ah, mas o rosto do Senhor está contra aquele que fez o mal.
Sim, muito bem. Mas também contra aquele que provocou esse mal ou estes males. Porque a mais alta corte de um país, ali estão os pilares da nação. Deve ter cerne com uma madeira preciosa, né? Ela tem um cerne duro, aguenta bastante peso. Mas, pelo que eu vejo, os nossos pilares de nossa nação não têm cerne, são como bananeira, frágil. Qualquer tempestade vai abaixo. Uma pessoa que ocupa um lugar maior de uma nação deve dar exemplo a seu povo e não se desequilibrar numa hora em que for abordado, até mesmo xingado. Mas a pessoa tem que ter uma postura de um ministro, de um juiz, de um presidente, de um governador ou de um mandatário qualquer. Davi praticou muitos males, era um grande rei. Mas por praticar muitos males, ele recebeu de volta uma maldição eterna para a sua família. Posso até falar assim, eterna. Recebeu uma maldição para toda a sua vida, morrendo quase todos os seus filhos, ou todos. E, como disse Natã para ele, profeta Natã, a espada jamais se apartará da tua casa. Daí quer dizer que o mal jamais iria se apartar de sua casa, pelos males que ele fez. E o pior é que ele é que fez o mal, mas seus filhos pagaram por isso. Seus familiares pagaram por isso. Até o filhinho que teve com Batseba, aquele tomou, bem dizer, aquela mulher, esposa do Urias, colocou ali na guerra, na frente da batalha para morrer, para ele ficar com a sua mulher. Mas Natã chegou para ele e disse que ele não iria morrer, mas seu filho ia morrer. E assim ocorreu também que outros filhos deles que morreram, porque a maldição entrou em suas vidas. E essas pessoas que estão agindo dessa forma também no nosso país devem ter muito cuidado, porque há também perca de entes queridos dos seus familiares. Nós já sabemos o que ocorreu com o mandatário da nossa nação, quando foi feito impeachment para ele, que fez muito mal para a nação, ele pagou com parte de sua família. Por isso que eu falo a essas pessoas para terem muito cuidado, porque o mal vem também contra os familiares, que não têm culpa. A pessoa pode me perguntar, pastor, mas por que Davi que fez o mal, seus familiares pagaram por isso? E muitos aí que estão me ouvindo podem me perguntar também. Eu não sei responder, mas se essas pessoas tiverem a sorte de herdar o reino dos céus, quando chegar lá, pergunte do Senhor o porquê ocorre isso. Porque a Bíblia diz, no Antigo Testamento, a Êxodo, diz assim, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas eu terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só que maravilha, que beleza. Então só Deus sabe o porquê que ocorrem também percas de seus familiares, quando uma pessoa faz muito mal, principalmente a um povo. A Bíblia diz que aquele que faz parte do ladrão
é amaldiçoado pelo povo. Aquele que não corrige aquele que está fazendo uma coisa errada, em outras palavras estou falando, ele será, pelo povo, será maldito. E ai daquele que for maldito por um povo, por uma população. Porque a força maior de uma nação não é os 3 poderes que ficam ali em Brasília, mas o maior poder vem do povo, emana do povo. As pessoas têm que tomar essa consciência. Mas pelo que nós vemos, o Supremo Tribunal Federal mais parece com uma caixa de Pandora. Quando abre, ninguém sabe o que é que vai sair dali. Segundo a mitologia, fala que só sai coisa ruim dali. Mas na mitologia fala que existe ainda uma esperança dessa caixa de Pandora. Mas da nossa Suprema Corte nós não temos mais nenhuma esperança. Pelo menos por enquanto, pelo que está acontecendo. E eu posso dizer que esses 3 poderes estão parecendo mais uma morada de demônios e um abrigo de todo espírito maligno, de todo espírito imundo. E Brasília pode ser considerada uma verdadeira Babilônia. Antes considerada o cérebro do Brasil, hoje podemos considerar o intestino do Brasil. Ou deveria ser o cérebro. O cérebro do Brasil pode ser o nosso Amazonas, porque fica na cabeça do mapa, né? Lá em cima. E o cérebro fica na cabeça. Então o Amazonas é o cérebro do Brasil. São Paulo posso dizer que é o coração, que bombeia todo este sangue, toda esta força. Mas Brasília, que deveria dar exemplo, está dando mau exemplo para a nossa nação, mau exemplo para o Brasil. Esta é uma realidade pura e crua. Quem está falando aqui é o pastor Joaquim Bernardo, como homem espiritual. E sem medo de falar e responder por esses atos, porque eu não estou contra nem condenando nenhuma das nossas autoridades, muito pelo contrário. Estou fazendo um alerta para que eles tenham cuidado, para que eles não sofram danos e nem seus familiares. Por isso, pode ter certeza que eu, nas minhas orações, eu vou colocá-los todos na minha oração. Nas minhas orações, eu vou orar por todos eles. Pode ter certeza disso, porque eu não posso querer o mal de ninguém, nem pagar o mal com o mal, mas o mal que estão me fazendo, vamos pagar com o bem. Esta pequena congregação, Aliança com Cristo do Brasil, vai orar, eu tenho certeza, pela nossa nação, por todas essas nossas autoridades, porque eu tenho respeito por elas, porque estudaram para isso, e eu tenho que ter respeito, porque são autoridades da nossa nação. Mas eu não quero que eles sofram dano, nem ele, nem seus familiares. Por isso eu vou orar profundamente. Eu oro sempre pela manhã, à tarde e à noite. Eu vou orar pela nossa nação e por todos eles, que eles reflitam muito no que eu estou falando aqui, porque eu só quero o bem deles e não o mal. E também só quero o bem de todo o povo brasileiro. Porque o que houve ali em Brasília, na minha opinião, minha humilde opinião,
não foi golpe, não foi vandalismo, nem terrorismo. Foi uma revolta que chegou ao ápice, ultrapassou os limites, assim como Cristo chegou naquele tempo, derrubando as mesas, as banquetas, os bancos, e talvez batendo até naquele povo, porque ele estava fazendo do templo, ali, como ele falou, que ali estava sendo já caverna de salteadores e covil de lobos roubadores. Então até Jesus, o divino, o que não tem pecado, o homem santo, chegou a esta atitude, assim como qualquer pessoa pode chegar também, e qualquer povo pode chegar também a essa atitude. Por isso eu faço essa alerta, porque se provocar mais e mais ainda o povo, aí vão provocar uma misantropia em todo o país. O que é isso? Misantropia é a aversão contra a sociedade, a aversão contra o ser humano, a aversão contra a vida. Aí não tem limite. Aí sim haveria derramamento de sangue. Então, o que estão querendo provocar é uma misantropia em nosso país. E isso, por isso que eu vou orar bastante para que isso não ocorra. Porque vamos, todos nós, orarmos, peço às igrejas todas que orem pelo nosso país, pela nossa autoridade, vamos perdoá-los a todos, porque o que devemos fazer agora, da agora em diante, é colocar o Brasil nos trilhos e fazer ele andar, correr como o trem-bala ali do Japão, né? Vamos fazer com que o Brasil chegue a este ponto, porque a mesma tempestade que joga o navio contra as pedras levará seguramente até o porto, dependendo de quem está no seu comando. Então uma tempestade, tanto ela pode ser boa quanto ruim, pode ser ruim quanto boa, dependendo de quem está guiando o leme deste grande navio que está à deriva, que seria o Brasil. Nós podemos levá-lo seguramente até o porto quando todos nós nos unirmos, desde o mais simples cidadão, a mais alta autoridade, se unirem em oração, pedindo ao Senhor que guie esta nação, e que esta nação siga seu caminho nas pisadas do Senhor, porque aí nós só vamos ter vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu peço aos irmãos que dê aquele joinha, compartilhe, ative o sininho lá e passe adiante esta mensagem, porque é uma mensagem de alerta, mas não de crítica e não condenando ninguém de maneira alguma. É um alerta de um homem de Deus falando aqui de modo espiritual, não carnal. Muito obrigado a todos e vamos em frente, porque o Brasil será uma grande nação do mundo. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.